descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo o Podcast com Roberto da Luz. Olá, amigos e amigas. O nosso bate-papo de hoje é com o professor Gilson, vereador da Câmara de Blumenau, vereador reeleito, sempre aumentando a sua votação, uma coerência muito grande na sua atuação na Câmara de Vereadores. Foi o primeiro vereador, o primeiro político que participou aqui do nosso podcast. E é o primeiro que nós estamos repetindo, né? Agora melhoramos a nossa qualidade, o nosso alcance, e sempre é um prazer conversar com pessoas que contribuem para o desenvolvimento da nossa sociedade, para fazer uma cidade cada vez melhor. E eu enxergo no vereador Gilson de Souza muitas qualidades, merecedor dos votos que recebe e das pessoas que representa na Câmara de Vereadores. Prazer em recebê-lo novamente. Obrigado, Roberto. Obrigado, Grilo, também que está aqui. É um prazer enorme, né, estar aqui novamente pela segunda vez. Isso é um fato a ser comemorado. Quero agradecer esse espaço, é um espaço importante para que a gente possa falar sobre o nosso trabalho, né, e realmente comentar um pouquinho sobre a cidade, sobre o que eu acredito, minha visão de mundo, que eu acredito que é importante para melhorar a vida das pessoas. Então, muito obrigado pelo espaço para estar aqui agora nesse momento. É sempre uma conversa boa, descontraída, inteligente. Então, isso me deixa feliz e contente de estar aqui novamente. É o terceiro mandato, né, vereador? É o terceiro mandato. Olha, eu vou te dizer que a primeira eleição, eu sempre falei para você, né, foi uma surpresa. Eu não imaginava ganhar a eleição. Superou gente grande, né? Tinha no meu partido lá, eu achei que ficaria lá em terceiro, quarto, faria uma votação boa, mas não imaginaria que chegaria, porque a forma como eu fiz a campanha. E aí, quando eu entrei, eu fiz o meu melhor do meu mandato, né, tendo um compromisso com as pessoas que me elegeram. Não tinha compromisso com o partido, não tinha compromisso com um cacique partidário, e fui fazer o meu trabalho. E aí fui para uma reeleição onde me surpreendeu, né, positivamente, sendo o segundo mais votado, mesmo não tendo toda uma estrutura, não fazendo parte da base, não tendo secretarias, nem cargos comissionados, como muitos, e não utilizando nenhum recurso muito grande, ter uma votação expressiva na segunda. Na terceira, eu vou te dizer que essa, então, para mim foi uma das mais difíceis, embora eu tive mais êxito ainda, porque a gente aumentou 2.100 votos, acho que foi um dos vereadores que mais aumentou a votação, eleição após eleição a gente vem aumentando, foi 5.400 votos, 422 votos, e numa eleição onde eu tinha, era um negócio, eu nunca vi, né? Eu participei de 3 eleições, essa minha terceira eleição com os vereadores com uma força financeira, uma força de estrutura da máquina muito grande. Eu olhava para o lado, junto com a minha equipe, que estava lá 3, 4 integrantes, eu falei, não tem como a gente vencer isso aqui, né? Inclusive, meu concorrente muito próximo tinha uma Secretaria da Educação inteira à sua disposição, não sei se isso foi propositalmente para me prejudicar ou não, mas eu falei, como é que eu vou vencer do cara? O cara tem a Secretaria inteira, não só da Educação, mas tem uma Secretaria inteira, uma outra Secretaria também, que era Assistência Social, tem vários cargos comissionados trabalhando à disposição, cara. A gente ia pra rua para entregar o nosso santinho em 3, 4 pessoas, e a gente olhava aquela multidão de gente balançando bandeira, e eu falei, olha, gente, vai ser difícil, não vai ser. E quando eu olho o resultado, né, sendo o quarto mais votado e comparando os que estavam à minha frente com toda a estrutura de que tinham da máquina pública e de recurso, eu consegui ficar em quarto com uma votação tendo um crescimento fantástico de 2.100 votos. Eu fiquei, olha, que fantástico, né? Então isso mostra aquilo que estamos falando, trabalho, coerência, e mantendo sempre a mesma coerência, né? Todo mundo torcia, primeiro mandato, beleza, no segundo ele vai escorregar. Porque a tendência é ficando cada vez mais difícil, né? A tendência você olha para o lado, você vê vereadores que estão lá do seu lado se estruturando com secretarias, e você diz, olha, não dá para fazer desse jeito. E eu falei, não dá, ou vai assim desse jeito, com coerência, com independência, e difícil explicar para as pessoas o que é independência, porque as pessoas enxergam, e estou desde 2017 explicando a minha independência, que eu não quero ser uma oposição por oposição, que eu não quero ser uma situação por situação. E as pessoas não conseguem entender, porque elas só enxergam, e infelizmente hoje o cenário é isso, ou você é da base, ou você é oposição, e eu não quero ser da base, mas também não quero ser uma oposição.
Eu acredito, não tenho certeza. Ia até sair uma matéria no jornal me dizendo, falando que eu sou o chato, e de fato eu sou o chato porque eu acredito na independência dos três poderes. Tem que existir essa independência dos três poderes, que infelizmente fica muito mais na teoria, e na prática a gente vê que pouquíssimos vereadores, eu ouso dizer que na Casa Legislativa 2 ou 3 conseguiram manter a independência, eu sou o vereador lá de 2017, eu tenho vários colegas que foram para terceira reeleição junto comigo, que não conseguiram manter essa independência, né? Se perderam no meio do caminho. Todo mundo esperava que aconteceria o mesmo, e eu me mantive forte. Por quê? Porque eu acredito no parlamento. As estruturas são tentadoras muitas vezes para você embarcar. Tem uma frase que a gente ouve, não sei se você já ouviu, a noite é longa, o governo é forte e a carne é fraca, né? Isso. E de fato a gente sabe que nós temos aí o governo com estrutura para te ofertar, e que você pode fazer políticas públicas que podem te retornar em voto. Então, quando você é da oposição, que você não tem muita coisa a ofertar, porque você não tem a estrutura governamental para te ajudar, você tem o teu trabalho, a tua coerência, o teu resultado, a tua briga, os teus bons projetos, fica muito mais difícil. E de fato eu já participei de várias eleições e concordo contigo, essa última foi uma das mais difíceis, porque agora tem a estrutura própria do candidato, tem ajuda de lideranças com recurso, tem o fundo partidário, alguns com valores expressivos. Nossa. Você vê, tem gente que recebeu 150, 160 mil reais. Para quem não recebeu nada, faz uma diferença grande, né? E aí as estruturas de governo, secretarias, cargos comissionados. No teu caso, eu acho que tu cumpres exatamente o papel que a maioria, eu identifico assim, né? Que a maioria dos teus eleitores esperam, porque eu vejo assim que tu tens muito eleitor no servidor público. Sim. E esse servidor público vê o que alguns chamam de chato, essa tua coerência, essa tua cobrança, como uma independência que eles precisam. Sim. E eu acho que ocorreu ali na eleição, isso me pareceu muito claro, uma disputa entre os que votavam no candidato da máquina, né, e aqueles que eram independentes, que olham o governo, olha, o governo posso até votar no governo, mas eu não quero uma ligação umbilical, porque os meus interesses e do servidor muitas vezes se distanciam da administração. Verdade. E eu acho que eles identificaram no professor Gilson essa representação, porque de fato tu vestiu a camisa do servidor, principalmente da educação, né? Sim, e é engraçado, né? Às vezes eu converso muito com o sindicato, e o sindicato a gente sabe que muitas vezes é enraigado por uma ideologia política. Uma formação de origem, formação, né? de origem, eu não estou fazendo nenhuma crítica, nenhum juízo de valor. E eles olhavam em mim, mas eu falei, eu estou aqui para ajudar o servidor. Não vou discutir questões políticas, não vou discutir questões identitárias, não vou discutir questões partidárias nem ideológicas. Vamos falar do servidor. O que é bom para o servidor conta com o meu apoio e com o meu voto. E a gente firmou. Mas para isso você tem que ter independência. Você não pode ter cargos. E hoje foi uma situação na Câmara, recentemente, hoje, né, houve um projeto que foi lá para a Casa Legislativa e que foram nos procurar lá, e eu falei, não, estou com vocês, mas tu pode assumir, posso assumir esse compromisso, eu não tenho cargos no governo, eu não tenho indicados no governo, então não tenho com que eles dizerem para mim, não vai votar como eu quero, porque se não votar vai perder os cargos. E isso é triste, né, quando a gente vê, e tem muitos vereadores que não gostariam de votar daquela forma, mas são obrigados, porque precisam sustentar toda uma estrutura política que eles entendem que se faz necessário para que eles consigam se reeleger. Enfim, também não é uma crítica, eu sempre falo, né? Por exemplo, desde 2017, falando aqui, eu optei em não utilizar o carro da Câmara, aquela estrutura, né, que a gente... Tu continuas com essa mesma política eu sou um de dos economia, únicos, né? E hoje é uma pressão, eu sou um dos únicos que começou lá no mandato de 2017. Vários vereadores que comigo lá largaram o carro e essa estrutura hoje estão fazendo uso. E não faço aqui crítica a eles, não. É uma decisão minha. Inclusive a minha própria equipe fala assim, cara, que difícil, bicho, ali, os caras têm a estrutura, tem o carro, tu não tem. Quando fica mais complicado, eu falei, cara, desculpa. Eu falo pra minha equipe, desculpa, eu não posso, porque não é uma coisa... É uma coisa minha, é um compromisso até meu. Até para evitar alguns exageros e servir como exemplo que é possível fazer sem, né? Exato. E eu não sou contra, eu digo que isso tem que
questões que são estruturas necessárias para o bom trabalho do vereador, mas infelizmente tem alguns exageros que precisam ser cortados. Na pandemia, por exemplo, a Câmara estava fechada e os carros andando e funcionando. Uma coisa difícil para quem está de fora entender. Não, né? E muitas outras situações. Então eu sempre tento manter essa coerência, esse meu trabalho, que é o que eu quero fazer. Enfim, eu sei que isso, às vezes, eu faço uma reflexão, Roberto, que eu tenho um sonho, um desejo de contribuir com a minha cidade. Seja, eu sempre falo, não importa se eu quero ser, como professor eu contribuo, como vereador eu tenho uma contribuição maior que enquanto professor lá na minha escola, e eu tenho certeza que eu teria condições e tenho condições hoje de estar numa majoritária, de ter condições. Eu conheço a estrutura, eu conheço a prefeitura. Tu é um gestor, né? Tu já passou por essa experiência, sim, né? Eu conheço isso e mais, eu gostaria de contribuir como deputado estadual, como deputado federal, mas eu sei muitas vezes que esse meu posicionamento, essa forma minha de trabalhar, ela me impede, porque eu abro mão de uma estrutura política partidária, eu abro mão às vezes de uma estrutura de governo para manter esses meus princípios, mas eu sei também que por um outro lado isso também me prejudica, né? Porque eu não consigo ter essa estrutura ajuda, sim, para que tu consiga avançar. Porque nessas candidaturas se exige uma estrutura muito um pouco maior, principalmente do ponto de vista financeiro, né? Muito grande. Agora, a tua atuação na Câmara demonstra que é compatível você fazer a defesa do servidor público e, ao mesmo tempo, você defender a eficiência da administração pública. Porque alguns administradores, quando eles assumem a gestão, meio que eles colocam o servidor como problema, como inimigo. Não, muito pelo contrário. Mas existe isso, né, vereador? Sim, existe. E é lamentável a tua atuação mostra que pode ser diferente, né? Sim. Mas só para ter uma ideia, hoje eu tenho dentro do meu gabinete, e nenhum vereador tem, e é uma coisa que eu bato, eu tenho hoje 3 servidores públicos de carreira que estão trabalhando comigo. Eu poderia se licenciaram da administração pública? Hoje, exato, eu tenho um que trabalhou no CRAS, na Ciência Social, porque eu preciso dessa questão social, essa orientação. Essa qualificação, esse conhecimento, feeling, né? Exatamente. Eu tenho 2 da área da saúde, então... Por quê? Porque da educação eu mando, desmando, conheço, eu entendo porque eu tenho vivência. Mas outras áreas eu não tive. E quem melhor do que trazer um servidor público que está lá na ponta, que conhece... E me ajuda demais. Porque, às vezes, eu tenho que tomar algumas decisões aqui com relação a algumas áreas da gestão pública que não é o meu métier, como é a educação, que eu preciso parar e pensar, cara, eu estou na dúvida. E aí chega, não, vereador, funciona assim, a estrutura é essa, funciona desse jeito aqui, se o senhor tomar essa decisão. E eu fico muito triste hoje quando eu vejo a prefeitura jogando de lado o servidor e não trazendo ele para junto da sua administração, porque a gente... E aí parece que demonizou o servidor público, né? Porque nós temos sim, e vamos ser bem claro aqui, nós temos ali um percentual muito pequeno de péssimos servidores públicos que contaminam e acabam, a população geral pensa que todo mundo é igual e não é. Como tem em todas as categorias, em todas as camadas sociais. Todas as profissões têm, enfim. Mas nós temos excelentes profissionais que amam essa cidade, que querem melhorar essa cidade, mas muitas vezes não são ouvidos. E aí imagina a frustração que eu vejo para um servidor público que está lá, quer ajudar e daqui a pouco cai de paraquedas lá, e eu já falei várias vezes, meus colegas vereadores acham que eu sou contra a indicação, contra cargos comissionados. Eu não sou contra cargos comissionados. Só que eu quero que aqueles cargos comissionados sejam escolhidos pelo seu caráter técnico, que eles saibam o que estão fazendo. Mas imagina a frustração de um servidor que ele está lá trabalhando, se esforçando para a máquina, para funcionar, para ajudar, e daqui a pouco cai de paraquedas alguém que vai mandar nele, um diretor ou um gerente que não sabe nem o que está fazendo lá dentro, que é indicado por um vereador, por um amigo, que é amigo do vereador, ou porque é uma liderança, ou porque é um pastor, ou porque é algo nesse sentido, né? É algo desanimador. E é por isso que eu aprovei um projeto de lei recentemente, foi esse ano um projeto de lei onde nós obrigamos a colocar os currículos no portal Transparência. Se você abrir hoje aí, você vai lá, o prefeito sancionou tudo, fez até um marketing, que ele gosta de fazer bastante marketing, né? Eu queria que ele trabalhasse mais. Mas o atual agora, né? Foi ele que sancionou, fez bastante marketing em cima desse projeto.
De novo, é uma crítica sim, porque ele faz bastante marketing, mas trabalhar até agora eu não consigo visualizar. Vamos entrar nessa Mas avaliação. aí, só terminando aqui. Então é importante que nós colocamos lá o currículo, porque eu não sou contra o carro comissionado, mas eu quero saber se aquele carro comissionado entende do que está fazendo lá dentro. Ele tem currículo, e quando eu digo currículo, não é currículo acadêmico somente, porque tem gente que é formada e não sabe nada, literalmente, mas que ele tenha condições de estar naquela diretoria, naquela gerência. Não dá para, por exemplo, colocar o cara que é formado em direito, que é formado e não tem formação ou não tem nenhuma experiência, para estar lá dentro da Secretaria de Educação, assumindo uma gerência de educação inclusiva, como já aconteceu. Como ocorreu recentemente, que foi um absurdo, onde nós tínhamos um corretor de imóveis e nada contra o cara, pelo amor de Deus, acho que o cara tem todas as qualificações para ocupar qualquer outra esfera do poder público, mas aquele cargo especificamente, naquela função muito sensível, né? Não tem. Então hoje nós temos hoje dentro da Secretaria de Saúde, dentro da Secretaria de Educação, não tem, Roberto, como nós colocaram as pessoas que não tenham uma qualificação específica para aquela área. Então, hoje está lá no portal Transparência, a gente está vendo, sim, tem alguns currículos que, nossa senhora, a gente sabe que... Mas é bom que a população escancare, veja, porque ela tem que saber ainda realmente. Tem muita nomeação cata-voto? Tem, infelizmente tem, e é lamentável isso, é lamentável. Então, imagina o servidor, ele desanima, né? Eu estou aqui trabalhando e meu chefe está fazendo o quê? Está lá, não sabe nem ligar, já aconteceu isso, não sabe nem ligar o computador, e nada contra quem não sabe ligar o computador, mas se tu vai trabalhar numa determinada gerência, numa determinada diretoria, você precisa saber ligar o computador para poder acompanhar e para poder escrever alguns projetos, algumas situações. Então, são situações contra essas que eu fico batendo, só que eu vou te dizer que às vezes é desanimador. No mundo, as pessoas coerentes, as pessoas que querem trabalhar, muitas vezes elas não têm vez, não têm voz, porque ficam aí a gritaria do dia a dia, as polarizações que tem, enfim, mas são algumas frustrações que eu carrego durante o meu mandato. Mas vamos falar sobre isso. Nós temos uma administração iniciando, sim, né? O 8º mês do prefeito Egídio, da nova geração, o segundo mandato dele também. Uhum. Antes da eleição, a gente comentava do risco de só trocar a cadeira do prefeito, né? Devido às forças que o apoiaram, né? Mas a tua expectativa mudou? Acha que ele pode fazer um bom governo? Como é que é a relação dele com a Câmara? Como é que é o tratamento? Eu não consigo ter expectativa nenhuma, infelizmente. Porque até agora não mostrou para que veio, né? Não consigo enxergar isso. Ele tem uma capacidade muito grande nas redes sociais aqui, e não é uma crítica, mas eu não consigo visualizar nada. Esse governo ainda tem resquício do governo passado, mas também quer se livrar desses resquícios, mas ao mesmo tempo não mostrou a sua cara. Enfim, meio perdido com algumas situações que não consigo entender. E a cidade perdeu uma vaga de deputado estadual, né? Exatamente. Acho que esse foi o grande prejuízo. Exato. E aí, daí tu tens um prefeito que eu não... Sei lá, eu vou muito nos eventos, né? Tu pode ver, tu vai me ver nos eventos, eu gosto, porque é o momento em que eu estou prestigiando a comunidade, então... encontra ali os eleitores, os amigos também, conversa, né? Eu vou lá prestigiar e eu não vejo muito prefeito nesses eventos, né, final de semana, e a gente final de semana, dia de semana, a gente não consegue ele mais na rua, dando ali diretamente, não consigo, enfim, mas é uma crítica que eu faço, e parece que o governo não tem norte ainda, não arrumou a sua cara. E a relação dele com a Câmara? Bom, primeiro ele não conseguiu achar um líder de governo, então aí já dá para ver que patinou nos primeiros dias. Ninguém quis ser líder do governo, acabou sobrando pro menino lá, o Flavinho, tadinho, que tá começando, começando, enfim. Eu não sei se a gente até brincou, a gente até brincou hoje, né? Teve uma situação em que ele teve que assumir um compromisso, falou: "Não, se não cumprirem, eu vou deixar de ser líder". Eu falei: "Querido, não faz isso, porque se tu deixar de ser líder, ninguém vai querer ser líder". Porque ninguém quer ser líder. Aí tu já vê como assim um governo, e eu já tava falando com ele. Agora, tá começando agora. Eu falei pra ele, qual que é a tua base? Qual que é a base de votos que tu tens aqui? Porque eu tô vendo aqui, vereadores têm cargo no governo, mas tu não tens um afinamento aqui, dizer, não, eu posso contar com esse, posso contar com aquele, o Gilson eu não conto, porque ele é independente, mas tem algumas votações que eu sei que... Eu falei, tu precisa se afinar, esse governo precisa ter isso. E eu sou gente boa, eu gosto dele, acho que o menino tem boa vontade, é um guri que eu tenho... tem a ficha limpa. Que eu tenho, né, questões ideológicas à parte, ele é um menino bom, eu gosto que ele faz, do trabalho dele.
Mas eu vejo que o governo não conseguiu. Primeiro, não conseguiu achar um líder de governo. Tentou um, tentou o outro, ninguém quis, o outro não quis. Algumas questões internas, né? A eleição da mesa talvez deixou algumas ranhuras. E aí ele acabou assumindo lá. Então um governo que não consegue ter um líder do governo, tem agora um que é o menino que acabou, não, tá aqui, se ninguém quer, eu tô aqui, eu cumpro missão e vou fazer o meu trabalho. E tem feito o trabalho dele, né? Que não consegue ter uma base consistente, que não consegue se comunicar. Então é difícil, né? Aí comete alguns erros e atropela. Enfim, isso também na época do Mário também tinha essa dificuldade, porque o Mário era meio que um rolo compressor. Ele não vai, passava, tem que votar e tá acabado. Mas ele tinha uma base consistente. Não, tô mandando projeto, vota porque eu tô mandando, tem que fazer e tá acabado. Atropelava. Se tava certo ou tava errado, não sei, mas ele atropelava os casos. Não, tem esse compromisso com o meu governo, faz parte da base, tem aqui, vai votar e pronto. De vez em quando tinha aquele exonera contrato. Vai, exato. E não tá mudando muito. Esse governo aí não é muito diferente. Tem o exonera recontrata? Tem. Teve vereador, acaba falando vereador. Teve vereador que foi lá e votou contra um projeto, depois foi exonerado, agora tem que reconstruir, estão recontratando novamente, está reconstruindo. Então isso fica difícil, né? Fica difícil porque eu não sinto não, eu sou prefeito daqui. É comigo que você vai falar. Não, eu estou sentando contigo aqui, enfim. Mas isso eu falo não com um tom de crítica, mas uma crítica construtiva, porque é ruim para a cidade. A cidade precisa ter um prefeito que, não, aqui quem decide sou eu, tá aqui, vamos fazer isso aqui. Não, o chefe de gabinete falou, mas quem fala que sou eu. Tá aqui, isso aqui, vamos resolver. O chefe de gabinete executa, tá aqui. E a gente não consegue enxergar isso. Faz um planejamento coletivo e depois executa, né? E hoje eu falei na tribuna e venho falando isso reiteradamente com relação, surgiu esse assunto da policlínica que se perdeu um recurso. Pois eu ia entrar nesse tema. Mas eu já vou te adiantar porque vai numa sequência lógica que eu estou te falando. E eu venho falando isso desde o ano passado. Nós fomos esse ano, recentemente, e a gente conversou com vários deputados estaduais, e aí eu tenho, porque outros vereadores, até chamei os vereadores do Partido Novo, que eles estavam lá comigo, e em algum momento eles também, não, verdade, a gente ouviu isso. O deputado olha assim, não quero mandar dinheiro para Blumenau. Não dá, não tem como, não sai, não executa, demora, e verdade, nós temos emendas de deputado Gilson falou isso? Não, vários deputados estaduais, vários deputados, não vou citar o nome deles, mas vários deputados falaram, não vou mandar. Com reduto em Blumenau. Com reduto em Blumenau, inclusive, né? Não dá para mandar dinheiro, não anda, não sai, não vai, demora. Eu tenho emendas que nós conquistamos com deputados estaduais, da época do deputado estadual Alba, lá 2020, está lá parado, porque não tem capacidade de executar. E às vezes recebe o dinheiro e não executa, demora para... Aí imagina como é triste para mim, representando lá na Assembleia, pedindo, deputado, pelo amor de Deus, manda um recurso. Eu falei, cara, não vou mandar recurso, porque a gente manda 200, 300 mil para a cidade de Blumenau, os caras não fazem, não executa, demora, não vai, e aí eu mando para a cidade pequena ali, eles em menos de um ano já está pronto, já lá compra um ônibus, compra isso, executa ali, e não anda, e foi o caso da Policlínica agora, né? Eu falei, para mim não é novidade nenhuma, isso é só o primeiro de muitos que já perderam, que agora teve uma visibilidade maior, mas que vão continuar perdendo se não conseguirem uma organização de gestão e dizer, vamos lá, Secretaria de Obras, por exemplo, que é a grande, que onde vai se executar, onde vai fazer os planejamentos, não tem engenheiro suficiente. Eu falei para o secretário, porque eu acabei batendo na tribuna, porque eu posso fazer crítica e posso bater, e fiz a crítica, ele achou que foi algo em tom pessoal. Eu falei, secretário, não é nada pessoal, não estou pessoalizando, mas hoje você não está conseguindo dar vazão às emendas que nós temos aqui para a educação, você não está conseguindo dar vazão a algumas obras que não fiscaliza, não vai, não anda, está parada, e hoje mesmo eu recebi, vereador, está parada a obra da margem esquerda, toda hora a gente tem recebido reclamações. A margem esquerda é a via expressa aí, né? Não é nem a via expressa, aqui desculpa, a margem esquerda que eu digo do Rio, aqui do Rio, da Beira Rio, a urbanização da Beira Rio, que não vai, 15. que querem no aniversário de Blumenau inaugurar, acho que vai ser difícil, né? Enfim, e eles não conseguem dar vazão. Toda hora eu tenho lá emendas paradas de deputado estadual e a coisa não vai. Aí ele falou, cara, vereador, eu não estou dando conta, eu estou pedindo ajuda dos arquitetos do planejamento para fazer os projetos. Tu imagina isso, é triste. E eu vi, como eu falei, eu não mando recurso para o Blumenau porque eu sei que não vai andar, não sai, não anda, não vai. E de fato, a gente recebeu vários recursos agora que eu estou lá cobrando. Tá, e aí, tem projeto? Não, ainda não consegui montar o projeto. Aí eu estava com uma associação lá que tem 700 mil que eles conseguiram de emenda para fazer lá
fazer uma tubulação e coisa e tal, para modificar lá e fazer uma rotatória, precisa buscar 1 milhão de rotatória, mas ele tem os 700 mil para fazer esse serviço que poderia ser executado. Eu falei, tá, querido, tá o dinheiro parado já faz um ano, tu tens o recurso, tens o projeto, por que não está saindo da execução? Porque eu não estou conseguindo, não tenho equipe suficiente para fazer a licitação andar. Então, tu olha que triste. É lamentável. É lamentável, né? E isso já era da gestão passada e continua agora, porque o secretário de obras do governo agora é o mesmo do passado. Então, eu achei que esse governo ia sentar, não, realmente, vem cá, Gilson, tens razão, a gente precisa, vamos organizar isso aqui, vamos ter que, se tiver que fazer chamar concurso público, mais engenheiro a gente chama. Ah, não dá para chamar porque não tem concurso público, demora muito. Vamos fazer uma licitação aqui para contratar uma empresa para fazer essas obras, para fiscalizar essas obras. Enfim, você tem várias situações que você pode resolver. Então, é triste, assim, e para minha cidade, eu fico chateado porque a minha cidade precisa avançar. Imagina, perdeu 30 milhões porque simplesmente ficou nessa picuinha de que o terreno não serve, é o Estado, quem vai manter, quem não vai manter. Não, vem cá, isso é uma coisa que o prefeito tem que chegar, não, sai, eu vou lá. Vem cá, deputada, nós queremos, é do PAC, não interessa se o presidente é do partido A, B ou C, se eu não gosto... Parece que ainda tem essa visão equivocada, né? Eu não vou aplicar o recurso porque depois vai ter uma placa do governo federal. O que o cidadão quer saber é a obra, né? Mas é o que eu falo. A maioria da população, e a população não entendeu ainda, não importa se é direita ou esquerda, eu quero a obra pronta. Eu quero aquela policlínica, eu quero aquele hospital, eu quero aquela creche, eu quero aquela escola. E não importa, porque o dinheiro é nosso. Esses dias eu vi lá discutindo lá, porque 470, uns bateram palma, outros não foram prestigiar. Eu falei, eu não vou bater palma, não vou prestigiar, porque esse dinheiro é nosso, é meu, é dinheiro de imposto, então não estão fazendo mais que obrigação. Não tem que ficar batendo palma para político, é igual eu lá bater palma para o caixa eletrônico que está liberando meu dinheiro, pelo amor de Deus. Tem que cobrar, né? Exato. Inclusive nós cobramos porque demorou muito para avançar da obra da 470. Sim. Mas ao mesmo passo que pessoas da política aqui que muito cobravam do governo federal o avanço dessa obra, nós estamos com a continuidade da Via Expressa parada no mesmo tempo, desde 2014. Também. É um absurdo, né? Sim, mas essa incoerência, né? Essa incoerência que virou essa polarização que já passou, ninguém mais tem paciência para isso. Eu ainda quero falar mais sobre esse assunto. Claro. Mas antes disso, o vereador falou sobre a policlínica, recursos para construção de escolas, creches. Eu acompanhei, se eu não me engano, no passado, uma vistoria geral que o vereador andou fazendo nas escolas municipais e deu uma passada até em algumas escolas estaduais, né? Como é que está essa questão de manutenção dos nossos educandários? Deu uma melhorada nisso? Enfim, primeiro eu visitei todas as escolas municipais, todos. Não teve um lugar que eu não botei os pés. Não foi nenhuma vez, foram várias vezes, né? É porque eu gosto, tô lá, converso e faço o meu trabalho. As estaduais também, visitei todas. As estaduais é uma vergonha, né? O governador agora, depois de tanto levar pau, ele começou a liberar o recurso para fazer, porque as escolas estaduais estavam em defasagem absurda. Um abandono nas estruturas de cozinha. Total. E a gente reivindicava, cobrava os deputados estaduais para que realmente pudessem, porque a gente como vereador tem suas limitações. Aqui em Blumenau não é muito diferente, está um pouco melhor que o Estado, porque a Secretaria está mais perto e tu consegue fazer a cobrança. Mas aqui eu já conversei, inclusive, com a nova secretária agora, que é a questão de fluxo, é demorado. Imagina só, olha só o fluxo que eu já falei para ela, que aí é uma questão de gestão. E ela entendeu isso, está tentando modificar. Eu sou o diretor da escola. Eu estou olhando aqui que o meu forro está caindo. Eu vou lá, entro no computador, faço uma solicitação. Essa solicitação vai lá para alguém lá dentro, que pega aquilo ali e recebe várias solicitações. Aí ele marca uma visita para o engenheiro ir lá. Aí o engenheiro vai lá, olha, realmente, precisa fazer. Aí o engenheiro vai lá, manda fazer um negócio do orçamento para uma empresa, a empresa privada que ganhou a licitação, vai lá olhar, realmente, precisa fazer, vamos fazer, vai aqui fazer, então está autorizado? Aí alguém vai lá e autoriza, não, pode fazer, então eu vou fazer, então eu preciso fazer orçamento, quantos for, só que nesse meio tempo, você perdeu quase um mês. E o pior, a demanda vem tão grande que você se perdeu, e aí você se complicou, e aí nesse meio tempo, uma outra escola está pior, e aí você vai tapar aquele buraco lá e esquece o outro.
E aí aquele um mês virou 2, virou 3, virou 4, virou 5 meses, virou 6 meses. E aquilo que era só um forro quebrado virou o problema da parede, que entrou água, que rachou, é o problema do piso. A estrutura. Exato. E aí eu bato muito nessa tecla, né? Nós precisamos ter essa descentralização do recurso. Eu briguei muito para ter o cartão gestão, que é o que o governo do estado tem, está vendendo muito bem, e eu sei porque funciona, porque eu, enquanto professor, presidente da APP, usava isso na escola estadual quando era... um pouco a administração das escolas são as APPs, né? O que salva hoje as escolas municipais é a administração, é a APP, e o que salva as escolas estaduais hoje só não são fechadas e são lacradas, porque, Roberto, nós temos ali as escolas, nas escolas em si, nós temos o APP e nós temos o cartão gestão, que faz toda a diferença na vida. Se não, podia fechar a escola, porque não tinha estrutura, até vim lá de Florianópolis para cá. E nas municipais são as APPs. E aí eu tenho que dar o exemplo. Minha filha está com CI municipal. E não é porque eu quero ficar fazendo oba-oba, eu nem falo muito, estou falando isso aqui no teu programa, mas eu fiz questão que a minha filha tem 1 ano e 3 meses, ela está no CI, porque eu acredito na educação pública. E eu, como um político, como vereador, eu preciso que a minha filha esteja na educação pública, poder cobrar. O nosso CI tem qualidade, né? Tem qualidade, tem excelentes profissionais. Aí tu vai lá, eu vou te dizer, eu não faço parte da APP agora, porque minha filha, né, entrou agora, no comecinho do ano, no CI, maravilhoso. Então, contribuo da forma como eu posso, faço a minha contribuição na APP, dou o meu valor todo mês lá, busco outras parcerias, melhorias. Essa consciência é importante que todo cidadão tenha. Infelizmente o Estado tem que fazer a sua parte, né? Mas a contribuição mínima de cada um é muito importante, até para mostrar o interesse, a boa vontade. Mas, né? por exemplo, vamos lá, o município vai pagar o básico, fazer a estrutura, deixar bonito, coisa e tal. O que a APP faz? O dinheiro da APP recentemente, vou falar da APP da minha filha, com algumas doações, algumas situações que fez feijoada e coisa e tal. Comprou, por exemplo, olha que legal, comprou para a sala dos bebês vários brinquedos pedagógicos, tem uma piscina de bolinha, minha filha ama aquela piscina de bolinha. O governo talvez não conseguiria ter condições, porque a preocupação primordial do governo é a otimização dos recursos, quer pagar o professor, quer manter a estrutura, quer manter o guarda, quer manter a câmera, quer fazer isso aqui, e às vezes essa coisinha pequena... Esse plus a mais, e para mim é ótimo, é maravilhoso, então os pais têm que entender que é um plus a mais, que é uma coisa para agilizar, às vezes precisa comprar um papel diferente de que o governo manda, vai lá, tem o recurso da APP, às vezes precisa fazer preciso mexer hoje, comprar hoje uma nova câmera lá que estragou isso aqui, e até mandar a licitação, até vir, isso leva, o ar-condicionado estragou lá da sala, até tu mandar, isso vai levar meses, então ali custa rapidinho muito mais caro, né? Custa muito mais caro, a APP vai lá com 200 pila, vai lá e resolve isso. Vereador, você tocou num assunto importante aqui, que é a questão da segurança. Quando ocorreu a tragédia no Cantinho Bom Pastor, se fez uma mobilização municipal, muitas escolas, creches aumentaram a altura dos muros, falou em criar-se aquele botão do pânico, campainha do pânico. Já tem. Pois é, eu quero perguntar, por que o vereador frequenta esses educandários? Como é que está essa questão da segurança? Bom, primeiro, o governo municipal está bem melhor, porque hoje tem o guarda lá na frente, que é primordial e não pode ser tirado em hipótese alguma, porque ele dá uma segurança para todos. Eu fico seguro quando eu vou lá e vejo um guarda lá na frente. Precisa capacitar, precisa melhorar um pouquinho, mas tem um guarda lá na frente que cuida dessa situação e inibe muita gente de fazer qualquer tipo de maluquice, porque tem um guarda lá. Foi instalado esse ano a câmera de segurança na frente e o botão de pânico, que eu fiscalizei. Esse ano foi instalado? Este ano. Que legal. Só este ano. Inclusive eu fiscalizei, encontrei várias falhas, fui lá e eu apertei o dedinho, todo sei que eu vou agora, Roberto, os caras estão bravos comigo, porque todo sei que eu vou lá e eu aperto o botão e espero para saber, tá funcionando? Ótimo, beleza. Não tá funcionando, aqui eu tô não sei, tal, o botão não tá funcionando. E a gente descobriu várias falhas. Ela é uma campainha, ela alerta as pessoas que estão fora? Não, isso é uma outra falha que a gente tá cobrando agora. É um botãozinho que toca na central, lá na Secretaria de Educação, e lá ela vê qual é o CI, qual é o educandário, e rapidamente chama a polícia ou liga para a escola para saber se está tudo ok. O ideal é que tivesse um que chamasse a atenção da comunidade, ali que é mais rápido também a defesa. Né? Mas isso é uma outra situação que a gente discutiu, que foi uma falha que a gente fez, né? O botão de pânico, ele não dá barulho, não dá nada, ele só toca lá na central para chamar a polícia. E aí uma coisa que a gente chamou a atenção, beleza, eu tô lá na minha sala, tô dando aula. Eu, professor Gil, estou dando aula de matemática lá na minha sala. A gente está numa escola. O que mais tem é criança gritando na escola. A alegria deles. Gritam, brigam, fazem, vai uma festa. Eu estou lá dando minha aula de porta fechada e um
está acontecendo uma catástrofe, alguém apertou no botão, não tem nada. Então hoje a gente quer e está exigindo que tenha dentro da sala. Então eu tô aqui dando a minha aula lá eu, opa, tá tocando a luz, deu cagada. Talvez até uma sirene com um alarme que chame a atenção. Não, alarme daí fica, não, aí fica ruim. Aí realmente, não, isso aí tem alguns estudos que realmente complicam. Aí tem que ouvir o pessoal técnico. Aí só toca, opa, gente, e capacitar um plano de ação. Dá tempo de ir lá fechar a porta. Exato. Vamos fechar a porta, todo mundo se abaixa aqui, vamos ficar quietinho, vamos esperar alguém dar um sinal para saber se está tudo ok. Vamos lá. Deu algum problema. E aí a gente consegue por WhatsApp, né, o que está acontecendo alguma coisa na escola. Não, foi sem querer. Então volta de novo. E inclusive um plano de ação. Não treinamento com relação a isso. Não tem. Né? Depois, tanto que eu cobrei agora no começo do ano, eles vão parar agora para fazer um plano de ação. Porque, Roberto, tem que ser um plano de ação diferente para cada escola. Porque cada educandário tem um terreno diferente, tem um número de professores diferentes, tem uma situação diferente. Acesso, característica. Então esse plano tem que ser individualizado. E o professor tem que saber. Aconteceu o problema, eu já sei o que fazer. Eu já sei que eu tenho que ir lá na sala dos bebês trancar a porta, passar a chave, trancar, se esconder, e eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que saber que aquela sala que é mais vulnerável, eu preciso tirar as crianças dali e evacuar para o outro lado. Eu tenho que ter uma saída de emergência. Então isso não tem. Isso a gente está cobrando. Né? Então a gente precisa ter e eu tenho essa preocupação. Então a gente está fazendo isso. Inclusive vai sair agora uma audiência, dia 18 desse mês, uma audiência pública, né, para debater isso, para fazer essa situação. O Estado então é pior ainda, porque o Estado nem guarda não tem. Inventou umas conversas lá para baixar um pouco a poeira, botar uns policiais militares que estavam na reserva, mas não conseguiu gente suficiente, não tem guarda, não tem nada, o acesso é mais fácil ainda. Agora o governador, depois que deu esse problema todo aí, o governador lá no Rio Grande do Sul, acho que foi o Rio Grande do Sul que deu uma tragédia recentemente agora, sim. E aí o governador agora que vai colocar botão de pânico e câmeras. E aí me deixa muito triste que você precisa acontecer uma tragédia. E quando acontece, o risco de replicar rapidamente, porque tem muita gente com... A saúde mental hoje das pessoas está bem complicado. O cara às vezes vê um filme sobre isso, vê um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, que lá é muito comum, invasão de escolas. Sim, triste. É uma forma de atentado, porque se quer chocar a sociedade... Você tem que pegar pessoas vulneráveis, infelizmente. Então nós temos que combater. Mas que bom que as coisas estão funcionando. Sim. Às vezes a maioria não do jeito que eu gostaria, mas está. Mas estão caminhando, né? Está caminhando. Não, e a gente está em cima fiscalizando para acontecer. Eu fiz uma anotação aqui. A Câmara de Vereadores foi muito cobrada nos últimos anos. Uhum. A imagem que se passa é que tinha 3, 4, no máximo 5 vereadores, né, que até foram revezando, alternando nomes, que tinham independência. De repente surgisse algo errado na administração, estavam dispostos a investigar, né, para que não importa quem cometeu, tem que ser punido, o município tem que ser ressarcido, porque aconteceram coisas em Blumenau nos últimos anos preocupantes. Sim. Né? As páginas, o que devia estar na página política estava migrando para as páginas policiais. Exato. Agora, recentemente, se abriu essa CPI do esgoto. Se falou muito do SAMAI, se reclamou muito ano passado, mas acabou não tendo uma CPI sobre isso. Fez uma CPI sobre o esgoto, que é uma questão que de fato preocupa toda a comunidade blumenauense, porque a gente sabe que esse contrato não está sendo cumprido como foi formatado lá atrás, e todas as alterações que foram feitas, todas, só agravaram e oneraram mais o cidadão blumenauense. O vereador está acompanhando essa situação? Dá para a gente ter uma expectativa, uma esperança que a coisa possa andar diferente agora? Bom, eu fui o primeiro, depois, né, de quem o proponente, que é o vereador Diego Nazato que propôs, eu fui o primeiro a assinar, né? Vou te dizer que fiquei frustrado porque eu queria participar, porque hoje é sabido e é consensuado entre os vereadores de que eu tenho um grande conhecimento com relação a esse contrato, porque eu aprofundei junto com a minha equipe, a gente estudou, eu fui o primeiro a fazer uma denúncia no Ministério Público, que inclusive não me deu resposta ainda, e eu estou chateado com isso, estão dizendo que tem muita demanda de serviço lá, mas não, eu fui o primeiro, depois que eu fiz a denúncia, outros vereadores entraram na justiça, fizeram um monte de coisa, mas a primeira denúncia fui eu. Então eu me aprofundei nesse contrato, queria participar muito, Roberto, fazer parte da CPI, e fui, né, obviamente isso ninguém vai assumir, mas fui, assim, que é a questão de blocos partidários, eu fui preterido de participar, porque é difícil você ter alguém dentro da CPI que você não possa controlar.
E lá ninguém pode me controlar, a empresa não pode me controlar, o prefeito não pode me controlar. Mas o eleitor quer alguém assim, né? Quer alguém assim, exatamente. Ninguém pode me controlar. Então eu fiquei fora dos 5 que estavam na CPI, inclusive o presidente gostaria muito que eu participasse, e aí quero fazer aqui enaltecer o presidente, que gentilmente tem me permitido participar. Então eu tenho ido, fui quando foi o Paulo Costa, fui no André Espesini, não fui porque eu sabia que ele só ia enrolar, que eu não ia ter paciência, eu ia perder a paciência com ele, porque ele é enrolador, e é vergonhoso, e quem assiste a CPI viu que é uma vergonha, então eu não queria participar, porque eu ia me estressar com ele, então, mas fui agora com a BRK, e eu tenho, né, participado porque o presidente me permite, porque se ele for usar o pé da letra o regimento interno, ele pode me excluir, como fizeram isso em outras CPIs, como tinha lá a CPI WMOB, que eu fui a primeira vez, deixaram eu participar, eu criei um tumulto lá, porque a gente acabou tendo a coragem de fazer perguntas que deveriam ser feitas, e na segunda o governo falou, não deixa ele participar não, aí só me deram 1 minuto, não. Então o presidente, o atual, tem deixado eu participar, eu tenho tido direito de poder fazer perguntas quando é a fala, porque ele decidiu lá, eu acho que é muito legal a forma que ele fez, né? Cada vereador, que são dos 5, tem 15 minutos, e o vereador convidado tem 5 minutos. Mas quando o vereador está fazendo uma pergunta, o dos 15 minutos fez uma pergunta, se ele liberar, eu posso fazer uma contra-pergunta, então ficou muito bacana, muito dinâmico essa forma, e me ajudou bastante, porque como eu disse, eu sou conhecedor do contrato, tenho trabalhado, então tenho contribuído bastante. Eu tenho esperança, a CPI já desmascarou muita coisa, mostrou que de fato esse contrato é um lixo, é um contrato ridículo, demonstrou que foi feito muito erro lá atrás pelos gestores e foi sucessivamente passado para frente, gestor após gestor, inclusive o atual, que acabou assinando, enfim. E agora a gente precisa realmente alguns rumos que está sendo feito, delineado, para mostrar, não, peraí, precisa ser revisto esse contrato. Inclusive, olha o absurdo, a gente acabou descobrindo ali, num dos questionamentos que eu acabei fazendo, simplesmente não foi, nem sequer passou pelo Conselho de Saneamento. Nós temos um Conselho de Saneamento que ele é deliberativo e consultivo, e os caras passaram por cima do conselho, então para mim isso é ridículo. Audiência pública, nada. Nada, não fizeram nada. E aí que eu digo, quando fizeram tudo às escondidas, parece que querem esconder alguma coisa. Então a gente já desmascarou isso também, e eu tenho feito requerimentos, tenho feito questionamentos, como é que vocês me fazem isso, enfim. Então tem algumas informações que estão indo, e a gente precisa de mais tempo, é óbvio, nós temos que, tem que chamar para outras pessoas também, fazerem parte. Foi importante esse esclarecimento da limitação que tem o vereador, né? Porque às vezes a pessoa pega um tema desse, mas nós temos 15 vereadores lá, ninguém faz nada, por que não muda? Existe uma limitação por blocos partidários para atuação, né? Não tem. Uma CPI são 5 pessoas, 5 vereadores, não pode ter mais. E aí esses 5 são escolhidos dentro dos seus blocos partidários. Eu hoje faço parte de um bloco partidário que tem outros vereadores e que tem uma liderança, e a pessoa me preteriu, dentro das suas. Muita gente queria participar e aí obviamente eu quero crer que não foi de forma, mas eu não acredito em coincidências, Todo mundo foi consensual, que eu tinha conhecimento, que aliás que eu tenho coragem de fazer perguntas que ninguém tem. E aí me deixam de fora, enfim, mas faz parte do processo democrático. Agora eu estou tendo a oportunidade... Se mistura, as responsabilidades ali se misturam, né? São sucessivas, são do mesmo grupo. E aí eu vejo o vereador lá quer defender o prefeito da gestão tal. Eu falei, por que está fazendo isso? E alguns aprovaram várias questões que... E também tem isso tudo, E eu falo, não estou aqui para defender prefeito mas X, eu estou gostando da atuação, achei técnica dos vereadores. Sim. Assim, não é espalhafatosa, não é só ir para a imprensa não. Me passaram assim um profissionalismo, uma preocupação. Mas não é afetar pessoas, mas aí eu vou te falar, eu fui o primeiro a falar em tribuna sobre essa aberração, eu fui o primeiro a fazer a denúncia no Ministério Público, e eu fui o primeiro a simplesmente chamar um fórum, chamar realmente para discussão dentro da minha comissão de educação, que entra também saneamento básico. E quando eu chamei com outros vereadores, foi engraçado, Roberto, foi muito legal, porque os caras da AGI,
quando foram lá, eles não estavam preparados, eles não se tocaram que... Opa, peraí, não sei se eles foram achando que eram vereadores de antigas legislaturas, que não tinham conhecimento técnico, mas desculpa, mas lá tem um economista, um matemático, tem um administrador, tem advogados, e nós fizemos várias perguntas e nós não sabemos responder. Não, a gente não veio preparado para responder isso aqui. Falei, como é que não? O que vocês fizeram fazer aqui então? Se a gente chamou os técnicos da AGI para responder, e nós queríamos o fluxo econômico financeiro, e nós fazemos e dentro da própria CPI, se tu acompanhar, isso deve ter acompanhado, é discutido de uma forma muito técnica, né? O presidente tem um conhecimento muito grande, o vereador Diego Nazato, os outros vereadores também contribuindo. Se prepararam então, para tratar o assunto. Exatamente. Né? Então a gente está lá preparado para fazer essa discussão mesmo. Então eu acredito que a imagem que eles têm de vereadores que não eram, né? Vereador, eu sempre falo, pelo amor de Deus, eu não quero fazer vereador caça-buraco, que saía pra rua para caçar buraco e ficar buscando para tapar buraco e fazer calçada. Lá não, lá tem vereadores que realmente fazem, porque essa é a proposição. Desculpa, mas caçar buraco, você vai lá, não faz uma ouvidoria, vai na rede social, rapidamente alguém vai lá e resolve. Você precisa de vereadores para fazer discussões técnicas e discussões realmente com capacidade para discutir os problemas da cidade e não só discutir, e dar soluções, né? A gente vai lá e dá, eu pelo menos tento sempre trazer uma solução. E quem me escuta, muitas vezes, né? Quem consegue, o secretário que consegue me ouvir, a gente trabalha junto para construir. Não, secretário, olha, eu acho que se fizer desse caminho, vamos tentar dessa forma. Não, é verdade, vamos. Então, quando o secretário não me escuta, eu uso a tribuna, né? Falo, eu dei a ideia, sugeri, falei que ia dar errado. Por exemplo, estou avisando faz tempo. Ó, eu estou avisando desde o começo do ano, porque eu tenho a leitura do orçamento, como bom economista e matemático, eu tenho a leitura do orçamento. Ano passado, os vereadores, com o meu voto contrário, por conta da gestão, fizeram a bobagem de tirar 19 milhões da Secretaria de Serviços Urbanos, que já é uma secretaria que o orçamento não mudou nos últimos anos. A cidade cresceu, a cidade aumentou e o orçamento da Secretaria de Serviços Urbanos é a mesma. Secretaria da Manutenção. Exatamente, que é da zeladoria, né? Aí tirou 19 milhões, eu chamei já em março, para março e abril, eu liguei para o secretário. Tu sabe que tu não tem orçamento, né? Que teu orçamento vai num pau da goiaba esticar até setembro. Depois de setembro tu não tem mais orçamento. Como é que tu vai fazer? Falei, não, vereador, já estou olhando aqui, me ajuda, eu estou discutindo com o governo para ampliar o meu orçamento, que eu vou fazer uma licitação. Falei, essa licitação que está fazendo aqui não vai dar certo. E não deu certo, tanto que o Tribunal de Contas foi lá. Então eu tento ajudar. Agora, quando não me escuta, aí é um problema. E nós vamos ter problema, que se eles não fizerem uma implementação... Agora eles estão fazendo várias modificações. Eles botam um valorzinho aqui, botam um valorzinho lá para começar, porque senão a secretaria vai parar, vai chegar em setembro e vai parar. E ele sabe disso. E essa não pode parar, né? Não, e essa não pode, de forma alguma, né? Vereador, nós estamos indo para o final, vamos ter que voltar uma outra oportunidade. Tudo certo, estou à disposição. Mas nós podemos, de repente, esperar um parecer firme com relação à BRK. Sim, pode ter certeza disso. Pode emparedar até a administração pública, né? Pode. Realmente, a atual administração, ela cometeu um erro crasso de assinar um documento, e nós provamos que eles assinaram esse documento com várias alegações, porque eu preciso, porque eu fui obrigado, e a AGIR no momento nunca obrigou, ela orientou, e eu faço um questionamento forte, a postura da AGIR, para mim hoje a AGIR, né, eu falei na cara do Paulo Costa, por isso que eu digo, eles têm medo que eu vou na CPI, porque eu olho no teu olho e eu falo, não devo nada para ninguém. Eu falei, Paulo Costa, não consigo entender, você estava no governo Mário, e depois você sai do governo Mário, que não fez nada e empurrou o problema para frente, e você vai para agir, e aí lá você resolve o problema jogando nas costas da população. Foi isso que aconteceu, desculpa, mas para mim é muito claro, você foi o cara que estava jogando, atacando, e você cruzou a bola e foi lá para defender também, não faz o menor sentido. Então eu falei na cara dele, né? Você fez parte sim do governo Mário, que empurrou o problema para frente, aí você vai lá, assume agir agora e resolve isso jogando e penalizando a população Blumenauense. Me parece que também, de certa forma, é indicado pelo Mário. Não, foi indicado, não é parece não, ele foi indicado pelo Mário. Ele nem negou isso. Ele é um técnico, mas ele já está mais de 20 anos na administração, sucedeu vários governos. Exatamente, ele não pode dizer que ele não conhecia o contrato, porque ele não estava na época de 2009 do João Paulo, mas depois no governo Napoleão ele ficou o governo inteiro e mais o governo do Mário. Então, e fez a primeira parte do governo do Décio. Exatamente. Vereador, outra oportunidade, nós vamos ter outros assuntos aqui para rediscutir, mas eu quero, antes de encerrar, quero lhe perguntar sobre a eleição de 2026. Porque o vereador Gilson começou numa primeira eleição, nós já falamos sobre isso, né? A primeira experiência foi a reeleição. Muitas pessoas, mas não vai para uma majoritária, não vai ser vice-prefeito, não vai ser prefeito, vai ser candidato a deputado.
Qual é o futuro do vereador Gilson? O que os eleitores que se identificam com o vereador Gilson pode esperar? Pode vir uma candidatura independente ou é muito difícil viabilizar um projeto político, por exemplo, a deputado em 26 e a prefeito em 2030? Você é testemunha e acompanhou a 28. Você acompanhou a par e passo o quanto eu tentei, o quanto eu me esforcei. Eu não queria ir para um terceiro mandato. Sabes muito bem disso, eu tentei a todo momento buscar com questões partidárias para onde eu ia, chegou um momento eu vou para cá, eu vou para lá, e quando eu fiz uma escolha, eu achei que essa escolha me daria a oportunidade de estar numa chapa para ir para prefeito, e depois essas coisas da política eu não entendo. Talvez a história pudesse ser outra. Pois é, é aí que eu te digo, eu acho que poderia ser outra, porque a gente tinha um voto que acabaria... E os detalhes, as diferenças foram mínimas. Foram mínimas, né? Não teve segundo turno por poucos votos que talvez fariam uma diferença. E lá no segundo, eu olhei, lá tu sabes muito bem, tu acompanhou esse processo também, e eu estava trabalhando muito para estar na majoritária de um lado, daqui a pouco o partido vai lá, me vira, e é por isso que eu odeio essa questão. E tinha índice, né? Das pesquisas, sim, as pesquisas como nome viável. As pesquisas apontavam, e eu vi depois, e eu gosto muito de pesquisa, porque então as pessoas falavam, e a gente sabe que a gente tem uma baixa rejeição, graças a Deus, ninguém, né, pouca gente rejeita o nosso trabalho, porque a gente fez um bom trabalho, mas os caras mostraram, tá aqui, Gilson, olha, tu é um bom vice, tu acrescenta tantos por cento para cá, tantos por cento para lá, enfim, e aí talvez por isso, né, acabaram tendo acordos escusos ali no meio do caminho, que me tiraram e me jogaram para uma outra condição que eu não queria estar e que eu não estive sempre, e eu deixei bem claro na cara da pessoa, falei, eu não vou apoiar vocês, eu vou tocar, não posso desistir, não posso tocar. Era até mais fácil, né? Era o mais fácil. E era o mais fácil. E eu falei, não vou tocar minha campanha para vereador, não teve nenhum material meu. Eu paguei com o meu próprio dinheiro do meu bolso para não ter nada. Não usasse o fundo, né? Não. Eu devolvi, inclusive, não sei o que deu na cabeça do partido, ele foi lá, não sei se foi provocativo, né? Eu acho que foi provocativo. Ele foi lá e botou 22 mil reais na minha conta. 22, não, acho que foi provocativo. Foi a primeira pegada que ele falou, eu já tinha dito que eu não queria o fundo, ele botou 22 mil, eu falei, então azar de vocês. E aí eu falei, já que vocês fizeram isso, agora eu vou fazer pior para vocês. Eu devolvi esse dinheiro para a União, para o fundo pro governo do federal. Eu fui lá e devolvi. É porque não volta pro fundo partidário na devolução, né? A devolução teria que fazer a devolução pro fundo partidário. Eu falei, agora não devolvo para vocês, eu vou devolver para a União. Aí até o contador falou assim, cara, como é que eu vou fazer esse negócio para se tornar porque o normal, o caminho via de regra é se tornar para o partido e o partido subdividir entre os vereadores. Eu falei, não, agora também não quero, eu quero dividir, porque eu falei para eles não depositar esse recurso. Te deram trabalho também, porque é ruim, sai uma informação de que recebeu um valor que não queria. Mas quem me conhece sabe que eu não usei, enfim. E aí eu falei, eu quero, cara, eu tenho vontade, eu me aprimorei, eu estudei, eu conheço a cidade, cada ponto dessa cidade, eu conheço cada educandário. Agora essa vontade tem que ser trabalhada pelo menos 2 anos, 3 anos antes, né? Mas foi trabalhado, tu viu que foi trabalhado. Não, mas eu já falo... sim, pro futuro. No horizonte eu tenho vontade próximo. de botar à disposição, e eu quero realmente ser candidato a prefeito, ou na pior, você pode fazer parte de uma majoritária. E eu tentei fazer na última, mas no meio do momento ali, e aí vai aquela situação, né? Os caras olham a pesquisa e eu não consegui, eu achei que estava bem amarrado, achei inclusive que os partidos tinham se conversado, eu falei, beleza, eu vou ser vice aqui nessa conjuntura onde eu me sinto mais confortável e onde eu vejo que é uma saída diferente para a cidade. Bem no fim lá foi... Enfim, e eu estou tentando, eu estou viabilizando. O que eu tenho feito hoje, Roberto, é trabalhando muito com questões de gestão. Eu tenho me aprofundado, eu tenho conhecido a administração pública já há uns 3, 4 anos atrás, eu tenho me preparado muito para isso. Mas, infelizmente, vamos lá, Roberto. Hoje em dia as pessoas não votam em quem é mais preparado, não votam em quem é coerente, não votam em quem é melhor. Eles votam num número. Não votam em resultado mais. Não votam, não. Eles votam num número. Essa polarização ficou de um jeito que eu estou cansado. Então, eu sempre fui um cara que não quis ir para nenhum dos dois extremos, nos dois aspectos, porque eles se autoalimentam, né? Eles ficam brigando entre eles para se autoalimentar. E eu sempre fiquei ali, eu vou fazer o meu trabalho. E eu falo, às vezes as pessoas, a gente queria tudo que foi prefeito. Pois é, você queria. Mas quando chegar lá, as pessoas optam por um número. Optam por uma coligação, optam por um adensamento de partidos. E voltou a acontecer, infelizmente. E foi o que aconteceu. Eu não esperava que ia acontecer. Isso já aconteceu, lamentável. Hoje você pega lá um poste e você bota um número X, as pessoas votam no poste. E aí, o eleitor segurou até a última hora. Segurou. Na última hora ele vamos com essa onda vamos aí. Aqui porque eu não quero ali, tu entende? Então aí isso me entristece. Aí tem uma manipulação de números ainda, normal. Criam fantasmas, né? Exato, criam-se fantasmas. E aí digo, as pessoas não votam racionalmente.
o Gilson é um cara preparado, o cara estudou, o cara conhece a cidade, o cara conhece a educação, o cara conhece a saúde, o cara se preparou, o cara vai, tem coerência, é um cara sério, tem ficha limpa, o cara tá 3 anos aí, 3 mandatos na política e não tem nada que desabone, não tem um processo, não tem nada nas costas. Mas não, as pessoas no final elas vão votar em quem emocionar mais, em quem bater mais no fulano, ou quem criar um inimigo virtual, ou quem fizer parte de um número. E isso às vezes me entristece, mas eu não posso desistir. Eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses agora e eu quero melhorar a cidade para ela, então eu preciso continuar trabalhando. E tens um reconhecimento, né, inegável de parte do eleitor. Né? Nesse teu entristecimento, né? Não pode esquecer que tem uma... Eu tenho esse reconhecimento, eu só espero que esse reconhecimento ele se transforme futuramente em oportunidade de poder participar do debate. Se vai ganhar ou vai perder é uma outra história. Eu só quero estar num debate, como eu estou aqui com você, para poder ir para uma discussão, para poder mostrar o que eu entendo de cidade, o que eu acredito de cidade, para poder discutir projetos com relação à saúde, educação, segurança. Eu quero só essa oportunidade. Se me derem essa oportunidade, o resto deixa comigo que eu me viro. Eu torço que dê certo esse teu projeto, para a gente ter diversidade de qualidade, ter vários projetos para poder escolher o melhor. E em outra oportunidade vamos voltar aqui para falar. Nem do teu Flamengo a gente falou hoje, e outras questões. Eu não quero falar de futebol, porque tanto para mim quanto para ti, eu até achei que me deu uma caneca azul e branco aqui, meio do Grêmio aqui, mas nem o teu Inter, nem o teu Colorado, nem o meu Flamengo, infelizmente. Não é o melhor momento, de futebol agora, porque ficou ruim. Mas agradeço a oportunidade de você, do Grilo aqui, muito gentilmente, de me dar esse espaço, acho esse espaço importante, onde eu posso falar abertamente. Porque tem lugares que a gente não pode falar tudo. Aqui eu posso, você me dá uma liberdade. Verdade. Você não tem condicionante, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar mal de fulano, não pode falar mal de... Não, você me dá a liberdade para fazer o que eu gosto. Quer debater, quer discutir e não cerceia o meu direito e a minha liberdade de poder falar o que eu penso. Agradeço a tua vinda. Valeu, obrigado. Valeu. Descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo o podcast com Roberto da Luz.